começando hoje o canal VEG Entrevistas, um programa onde o artista mostra seu talento e divulga o seu trabalho. Vamos entrevistar um grande maestro, ícone da música mundial. E temos a honra então de entrevistar o Sr. Valtel. O senhor morou em diversos pontos da cidade, esteve morando inclusive em diversos lugares do mundo. Por que desse amor a Curitiba? Olha, nunca tinha morado aqui, que eu nasci em Paranaguá de 7 meses. Eu nasci às 6 horas da tarde, às 8 horas eu estava aqui em Curitiba já, que em 1929 não tinha médico lá para ou se tinha, ninguém sabia onde que estava. Eu nasci num mato chamado Campo Grande lá, que nem Jesus. Nasci ali junto com as vacas, que tinha a vaca dessa e mais eu. Estava lá. Meu pai pôr dentro do carro e trouxe para cá para ficar na Cuba dele. Então, me incubaram. Acho que é por isso que eu fui para Cuba. Não fui incubado, não nasci. E daí eu gostei pelo clima. O clima para mim é bom. E o senhor está trabalhando, inclusive, na musicalização de programas famosos que fizeram a alegria de gerações, inclusive a minha. Como posso citar, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que o senhor trabalhou. Inclusive o Sítio do Pica-Pau Amarelo, quer dizer, o Sítio do Pica-Pau, você vê a diferença. O Sítio do Pica-Pau Amarelo de 1954, que foi o primeiro que nós fizemos, e para esses que estão agora já virou brincadeira. Quer dizer, não é mais nem a história do autor que escreveu. Então a mídia estaria então distorcendo um pouco a obra do Monteiro Lobato para colocar algo que dê audiência para ele. Justamente. E esses 30 anos de experiência na Rede Globo, como é que o senhor avalia eles? Olha, para mim foi a melhor coisa, que eu trabalhei junto com cabeças. Eu trabalhava com o Ransdowne, que para mim é a maior cabeça dele. De corte, de televisão, o Daniel Filho, o maior diretor, era maluco, mas ele sabia o que queria, quer dizer. Então, o Boni, outro maluco também, mas sabendo o que fazer. É uma loucura com traço de genialidade, né? Eu acho que nem era loucura, era uma técnica, né, que ele tinha de dominar para fazer o que ele. E quem nunca cantarolou, né, aquela famosa música da Bandeira Cor-de-Rosa, que também tem a colaboração do senhor na autoria, né? Como é que pintou essa oportunidade? Fala um pouco pra gente. O tema da Pantera era um tema de, como se diz, para dar estímulo para as crianças, né? Que foi o que o Mancini pediu. É um rock jazz, mas alegre, né? Gaiato, né? E hoje, quem o senhor aponta como o maior talento da MPB? Olha, tem muitos, né? Nós temos muitos, né? Tem Chico César, muito bom, e um bom poeta. Ele tem mas está nesse caminho. Eu sei que foi meu aluno na Universidade de Música, sei que ele é um bom músico e um poeta excelente. Valtel, eu gostaria de saber agora, para quem está começando na música ou para quem tem vontade de começar, qual é o segredo? Qual o recado que você manda para essa nova geração que está chegando? Bom, o grande segredo de começar uma pessoa no instrumento é deixar que ela escolha o instrumento que ela quer tocar. Bom, Walter, você também está bastante ligado ao lado cultural da música cubana, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa experiência que você teve lá na ilha de Cuba. Bom, eu fui para Cuba com a Lia Rai, é uma cantora cubana. Daí eu bati com quem? Com Fidel Castro, que é pai de santo, tocava candomblé, né? E daí comecei a aprender candomblé, lógico. E nós tínhamos, que ele diz, a mesma teoria lá, minha é a dele. E o que o senhor quer dizer do fandango? Como é que o senhor vê o fandango, né? A importância cultural do fandango para o Brasil? O fandango é coisa nossa aqui no Paraná. Os bizantinos usavam uma música que chama-se Pergunta e Resposta, né? Só que tem sapateados, tem a Rebeca que toca a Rebeca, e tem muitas outras coisas aqueles barracões que eles foram para sapatear, que é para escutar bem longe. Valtel, você teve a oportunidade de estar nos Estados Unidos, uma cultura diferente, e você teve contato direto com um grande músico que é idolatrado
por todas as pessoas que querem saber um pouquinho sobre música realmente, que é o Quincy Jones. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência e do contato que você teve com esse grande artista. Quincy Jones, eu trabalhava com Quincy Jones e tive que viajar. Tive que viajar porque minha filha fazia aniversário. Eu disse, vou para o Brasil, minha filha está fazendo aniversário. A resposta dele foi a coisa mais esquisita, assim, do... Você não gosta da tua filha? Eu gosto muito, por isso eu quero... Não. Você gosta da tua filha, fica aqui trabalhando para mandar dinheiro. Bom, quer dizer, é um povo bom e ruim. Porque para nós brasileiros aqui, nós não vivemos assim, né? Nós temos sentimento, temos família, temos... Eles não se apegam à família, não se apegam a essas coisas, né? De certo modo, porque dá para se notar que ele era apegado à família, porque ele trabalhava com a família. Só que ele não ficava com a família se ele estivesse trabalhando. Nós vamos então curtir um pouco de Papel Branco aqui no telão. Agradecemos. Na semana que vem estaremos de volta. Obrigado.